Olá, eu sou a professora Dani Lima e, dentre os textos jornalísticos orais, nós vamos falar um pouco sobre podcast. Sabemos que hoje, nos dias que nós vivemos, está sobrando conteúdo para ser consumido e está faltando tempo para a gente consumir tanta informação. A nossa rotina está cada vez mais cheia de tarefa, nossa vida está cada vez mais corrida. E o podcast é uma ferramenta que pode ajudar a gente a aproveitar o tempo disponível e a aumentar a nossa produtividade diária. Porque o podcast pode ser ouvido no carro, no ônibus, na academia, durante o jantar e assim por diante. Mas você sabe o que é um podcast? Você conhece a nova tendência do momento? Cada vez mais pessoas preferem ouvir podcasts, assistir vídeos, ler artigos ou escutar programas de rádio. Você já ouviu algum? Qual é o seu preferido? O que é podcast? Podcast é um formato digital de transmissão de conteúdo via áudio. A palavra podcast é a junção de outras duas palavras. iPod, que é o dispositivo de áudio da Apple, e broadcast, que significa transmissão de informação por rádio ou TV, radiodifusão. O termo foi criado em 2004, quando Adam Curry criou o primeiro agregador de podcast e disponibilizou o código para os outros programadores. O podcast parece um programa de rádio personalizado. Eles dois, o programa de rádio e o podcast, eles se diferenciam na forma de distribuição. O rádio produz conteúdos para escuta instantânea em horários pré-definidos ao longo do dia. O podcast já trabalha com programas singulares para acesso sob demanda, de acordo com os horários e locais escolhidos pelo seu público. Então, o conteúdo do podcast é sob demanda, pode ouvir quando quiser e ele é influenciado pelas necessidades do consumidor. A pessoa que produz o podcast é chamada de podcaster. Quais são as vantagens do podcast? Nós temos muitas vantagens do podcast. A primeira delas é a comodidade. É possível ouvir em qualquer situação, no momento que o ouvinte quiser. Durante as tarefas diárias, no trânsito, esperando, quando estiver entediado, quando estiver exercitando. E também tem uma infinidade de temas, muitos temas, uma variedade de temas que você pode pesquisar, ir lá e ouvir sobre aquele assunto que te interessa. E também é acessível, tem fácil acesso à informação e tem muitas possibilidades gratuitas para você consumir aí o podcast. Outra grande vantagem é a disponibilidade tanto online quanto offline. Você pode baixar e guardar na biblioteca para quando não tiver conexão à internet, ou então fazer um streaming. O que é o streaming? É uma tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo. O arquivo é acessado online e não ocupa espaço no computador ou no celular. Grandes exemplos de serviços de streaming são a Netflix e o Spotify. O podcast tem alta potência de comunicação. Por quê? Ele pode levar informação, entretenimento, educação. Por isso, ele pode ser uma ferramenta muito útil de aprendizado. Pode ser usado até para estudar. Tem vários canais que têm matérias escolares, português, matemática, outras matérias como tecnologia, marketing. Então, tem uma grande possibilidade de aprender ouvindo o podcast. E economiza muito tempo. Por quê? Ele pode ser ouvido executando outras atividades do dia a dia. Outra vantagem é a praticidade. Os aplicativos possuem botões bem didáticos, informativos, bem intuitivos, que fica fácil de navegar por eles. É um passo a passo bem simples para poder ouvir o podcast. Se você não tiver um aplicativo, você vai lá na sua loja do seu smartphone e baixa lá o aplicativo, que é chamado de agregador de podcast, para você ouvir o podcast. Depois, lá no aplicativo, você procura o assunto que está mais interessante, que você quer ouvir, que você precisa ouvir, pode apertar o play e ouvir na hora, ou pode fazer um download para ouvir quando você estiver off, sem internet, e também para ser notificado quando um novo episódio for lançado. Para a gente entender melhor, fixar melhor esses conceitos sobre podcast, nós vamos assistir agora um vídeo do canal Band Jornalismo chamado Podcast, o que é e o que é para serve. Então, vamos assisti-lo?
Exatamente o que a Netflix fez para a TV, o podcast faz para o áudio. É você escutar o seu programa preferido quando você quiser. Podcast é igual rádio, só que fica na internet. E aí você dá play no seu conteúdo preferido e escuta ali o conteúdo que é disponibilizado semanalmente ou quinzenalmente com frequência para acompanhar essas histórias. Esse programa pode variar de 5 minutos a 1h30. Tem programa sobre tudo que você já imaginou. Tem sobre ciência, tem sobre tecnologia, tem sobre cinema. Comunicação, de mídia, de inovação, de criatividade. Mamileiros e mamiletes! No episódio de hoje, Gisele Cato encontra o cantor e compositor Tom Zé. Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que reúne toda semana mulheres incríveis. E como faz para ouvir um podcast? O podcast pode ser ouvido em sites, pelo próprio navegador e também em tablets e celulares. Aí, é só baixar algum aplicativo como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, procurar o programa que você quer e dar o play. E o áudio é bem mais leve que um vídeo, né? Então, para você assistir no 3G, no 4G, consome menos a sua banda, o seu plano, e aí você pode ouvir diretamente por ali. Eu acredito muito no poder que ela tem de ser consumida em trânsito, em deslocamentos, quando ela está indo, quando as pessoas estão indo, voltando do trabalho, quando as pessoas estão fazendo outras coisas, tipo lavando a louça. E como o conteúdo é gratuito, não tem quase nenhum empecilho. Mas os fãs podem assinar para receber conteúdos exclusivos e newsletters. Essa, inclusive, é uma das fontes de renda dos podcasts. Além, é claro, dos anúncios. Das marcas e das empresas tendo interesse em produzir o seu próprio podcast, ou então financiar, investir, anunciar nos podcasts já existentes que têm uma boa audiência estabelecida. Se você tem vontade de criar um podcast, a Beatriz conta como é produzir um programa ao estilo de roda de conversa. Então, primeiro a gente decide a pauta, depois disso a gente decide convidado, decide quem que a gente tem que ir atrás para pegar áudio, o que a gente tem que pesquisar. Aí a gente grava, eu mando os áudios pro editor, depois a gente recebe, eu escuto para aprovar e aí a gente faz a publicação. Também tem as postagens no Instagram durante a semana para lembrar as pessoas de que elas precisam ouvir, tem as postagens no Twitter, a gente tem que fazer um controle geral de como o episódio está sendo recebido, até para entender o que o ouvinte gosta e o que o ouvinte não gosta. Mas saiba que você não precisa de um estúdio para fazer tudo isso. Com um gravador, você consegue produzir um podcast na sua casa mesmo. A gente teve no Brasil um tempo em que a gente investiu bastante no formato de conversa, né, de roda de conversa, e a gente começa hoje a utilizar o poder do áudio para contar histórias em formatos mais ricos, né, com um design de som, com entrevistas, com captação fora, né? Eu acho que tem esse avanço em explorar mesmo o formato de áudio criativamente. Eu acho que é algo que eu estou bastante empolgado para ver acontecer aí nos próximos anos. Entendeu melhor o que é podcast? Aprendeu sobre ele? Ficou interessado, então mais interessado ainda em ouvir um podcast? Empolgou para produzir o seu próprio podcast? Então nós vamos saber mais sobre ele nas próximas aulas. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!